Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos nesse momento mais um programa Na Mira do Trader, nosso bate-papo semanal, onde eu trago aqui a minha visão para o período, para a semana, minhas expectativas e quando eu visualizo também alguma oportunidade. Hoje é dia 30 de maio de 2016, são exatamente 15 horas e 57 minutos. Olá pessoal, estamos de volta aí. Deu um pequeno problema técnico aí, então como eu dizia, começando o nosso bate-papo semanal, programa Na Mira do Trader, onde eu trago minha opinião, expectativas e a minha visão para o período aqui, ok? E a gente vai começar aqui pelo gráfico do Ibovespa, né? Que é sempre o primeiro ativo aqui que eu observo para os nossos amigos investidores. Bom, a gente vive desde a semana passada um movimento bem lateral no mercado, né? O índice Bovespa ele tocou a região de 48.745 pontos aqui já na segunda-feira, chegou a fazer uma mínima uns 50 pontos abaixo. E ele tentou reagir ao longo da semana, mas percebam aqui que ele sentiu essa linha de retorno aqui, possivelmente parte de um ombro cabeça a ombro, como resistência. E o mercado não conseguiu desenvolver uma alta com volume baixo, inclusive, em razão do feriado. E esse volume foi decrescendo ao longo dos dias. Então, ele tinha a barreira da média móvel exponencial de 5 períodos. Ele tinha a barreira dessa linha de retorno aqui em fúcsia. E tinha essa região aqui que iniciou a queda de final de ano, 49.750, como barreira também. Então você tinha uma série de resistências, né? Média, a linha de retorno, esse topo. E tinha, por que não, o fundo aos 49.900, que levou ao último repique no mês de maio, iniciado dia 9. Então o mercado não conseguiu subir. Hoje é um dia de marasmo, você vê que a gente tem um candle pequeno aqui, de pequenas proporções porque é feriado no Reino Unido e nos Estados Unidos. E o mercado hoje não vai definir nada, um volume muito baixo, né, em relação à média aqui, e o mercado não vai ter definição hoje. Pessoal, o que a gente enxerga, o que a gente pode evoluir na visão aqui do Ibovespa? Primeiro, eu tracei retrações de Fibonacci entre o fundo do ano, os 37.050 pontos, e o topo do ano, aqui na região de 54.980. E nós podemos perceber que a primeira retração de Fibonacci é nos 48.130, né? Perto aqui do fundo de abril, aos 47.875 pontos aproximadamente. Quer dizer, mesmo que o mercado perca aqui os 48.700, ele ainda tem um duplo suporte aqui, né? Formado por esse fundo, no dia 6 de abril, e pela retração de Fibonacci. Então, o que seria mais provável para o mercado ao longo da semana? Que ele teste a região de 48 mil pontos como suporte. Então, ele viria nos 48 mil pontos, alguma coisa entre os 47.875 e os 48.130, né, provavelmente um valor entre esses dois patamares, e que ele faça um fundo por aqui, né, que ele monte um candle de reversão e inicie um movimento de subida. Então esse é o cenário número 1, que é o mais provável. Um outro cenário possível é que esse ponto seja perdido, região de 47.875, e que ele venha buscar suporte aqui, ó, nos 46.520, que foi o fundo que gerou esse zigue-zague de alta aqui entre os meses de março e de maio, né? Ou, de repente, se estiver pesado, até os 46.250, ou a retração de 50% de FIBO nos 46 mil pontos.
Agora, nem sempre o mercado faz o mais provável. Eu não descartaria também, eu vou apagar aqui Fibonacci para a gente ter um gráfico mais limpo. Um cenário que não é descartado é um cenário de fundo duplo. Um W, né? O mercado cai, ele vem aqui nos 48.700, ele repica. Aí ele cai novamente, vem nos 48.800, bem próximo aqui dos 48.700, e ele começa a subir e rompe esse eixo aqui, 50.350 pontos. Se ele romper esse eixo nos 50.350, 50.360, nós teríamos um fundo duplo com W em formação, onde que é o alvo, 54.000 pontos. Então a gente trabalha, pessoal, com 3 cenários base, que são esses cenários que eu expliquei anteriormente, ok? Então são cenários, muito provavelmente um dos 3 vai se materializar. O cenário número 1, a busca de alguma coisa por volta dos 48.000 pontos para fazer um fundo. Cenário número 2, busca dos 46.500 ou até de 46.250, 46.000 pontos para montar um fundo ou um fundo duplo nessa região aqui logo acima dos 49, logo abaixo dos 49.000 pontos, entre 48.700 e 48.800, indicando uma subida até 54.000 pontos. É muito provável que um desses 3 se materialize ao longo dos próximos dias, ok? Então, é isso aí. Pessoal, falando do dólar, o mini contrato aqui, o M16, o dólar tem um movimento, um leve viés de alta no curtíssimo prazo, mas um movimento de baixa de um prazo um pouco mais longo. Está acima das médias, mas ele não mostra força. O gráfico é mais provável que tenha uma queda arrastada com alguns momentos de repique quando tiver aversão ao risco. Eu entendo que ele se tornou pouco interessante. O mercado está mais concentrado nos mini contratos de índice futuro. Mas ele está com uma leve inclinação de alta aqui. Então, por exemplo, apostar numa operação short de dólar para ganhar no curto prazo, eu não vejo como sendo o melhor caminho, assim, né? Ele não tem, assim, um setup muito claro nesse momento. Ok? Partindo para algumas ações aqui, pessoal, a gente pode falar de Ambev, que é uma ação que eu tenho em carteira. Eu comentei na semana passada, quando nós viemos aqui, foi exatamente no dia 23, que a Ambev era uma compra interessante. Tinha aqui uma formação de fundo duplo. E ela saiu de 18,31 está 19,12, né? É uma alta aí de cerca de 4%. Adentrou essa linha de retorno aqui e rompeu 18,80. Só que hoje já está deixando um candle aqui que parece aqui uma mulher grávida de topo. Enfim, é uma ação que eu mantenho assim, é um papel defensivo interessante para esse momento. Ok? Falando das ações que eu trago aqui também em carteira, a BB Seguridade, eu também comentava que poderíamos ter um repique, o papel teria que fechar acima desse patamar aqui de 27,75, 27,86, testou o patamar, mas não conseguiu. Se fechar acima desse ponto, é compra, uma compra mais convicta para quem está de fora ou quer adicionar a posição. Papel ainda abaixo da média de 21. E a Cielo, né, hoje foi ventilado que o Bendini pode assumir a empresa. Ela tem alto potencial, um suporte forte aqui nos 31. Se a gente olhar um gráfico aqui de 60 minutos, se o mercado tiver força compradora, aí ela pode fazer um fundo bacana aqui e desenvolver. É uma ação que depende muito do fluxo, é uma ação que eu tenho também na minha carteira. Pessoal, mas uma quantidade pequena, eu devo ir às compras numa quantidade maior se o mercado assim sinalizar, força compradora, né? É interessante, pessoal, a gente olhar aqui no gráfico, eu vou entrar naquele site lá que a gente já mostrou, que é o Dados da Bolsa.
O mercado, os estrangeiros estão comprando. Ao longo da semana passada eles compraram. Então, se o mercado sinalizar fundo, de repente dá para entrar na ponta compradora, porque você vê aqui, por exemplo, ó, fluxo BMF, semana passada os estrangeiros começaram a semana, eu mandei até no meu relatório hoje para o meu grupo, né, essa informação. Eles começaram a semana com 52.713 contratos. Aí foram a 59.681, 56.599, 59.089, terminaram a semana com 60.587. Quer dizer, é um sinal que a gente pode ter um repique ou, de repente, a formação de um fundo para a continuidade da alta. Pode ser que amanhã o mercado já fique interessante para comprar algumas ações ou até o próprio índice aí. Falando do Pão de Açúcar, que é um papel que eu tenho em grande quantidade aí na bolsa. Suporte forte aqui nos 40, respeitou. Se o mercado for comprador, ela sobe rápido, vai decolar. Se o mercado for vendedor, não desenvolve. Então é uma ação, por exemplo, se você vê um cenário de alta no mercado, papéis batendo máximo, mas é uma boa entrada porque o papel é totalmente descolado dos fundamentos. Ele segue o Cassino, seu controlador, mas tem um potencial de alta muito forte. É uma empresa daquelas para comprar e esquecer para longo prazo. Ok? Olhando Petro e Vale, que é comum a gente fazê-lo aqui. Petrobras, eu falava de venda nela desde a visão técnica que eu participei, né? Pessoal, onde que era o objetivo da venda que eu falava em Petrobras? Região de 8,16, porque foi um fundo tocado várias vezes no início de 2015, o mercado tem memória, e porque era uma região que desencadeou essa queda aqui do final do ano. 8,17, ó. O mercado tocou a partir dos 8,17, foi a 4,12. Entre dezembro e janeiro, caiu 50%. Quer dizer, seria o alvo da venda. Então, por exemplo, você tinha a Petrobras, hoje ela bateu nos 8,06, tinha que zerar. Então a venda, a operação short em Petrobras acabou. Ela bateu exatamente no alvo, nos 8,17, que eu tinha apontado no visão técnica. Ok? Então a Petrobras atingiu o objetivo. No caso da Vale, a mesma coisa. A gente comentou que era uma venda interessante, estava muito mais para venda, e que a ação tinha um ponto forte nesse enrosco aqui, entre os 11,60, que foi esse fundo aqui, o mercado ficou trabalhando em torno dele na virada de março para abril, e está fazendo a mesma coisa. Ó. Ficou embolado aqui em torno dos 11,60, chegou a bater essa região aqui de 10,93, que foi o fundo que levou esse movimento de alta. Também a Vale atingiu seu objetivo, ou seja, você tem operação vendida, operação short em Vale, tem que encerrar e colocar o lucro no bolso. Ok? Então, Petro e Vale já encerrou. Pessoal, não tenho nenhuma posição no mini índice. Pão de Açúcar, eu acho que vale comprar sim, mas principalmente se o mercado sinalizar compra a partir de amanhã. Ok? A Telefônica, eu comentei semana passada que eu tinha encerrado minha operação. A Telefônica eu encerrei exatamente nesse alvo aqui, 40,70. Tem que ter alvo para as operações, eu encerrei nos 40,70 mesmo. Chegou a bater 40,49. E a Croton também, que eu tinha operação vendida, eu também encerrei na outra semana, na retrasada, né? Ela bateu aqui também numa região de fechamento de gap, ó. Quando ela fechou o gap aqui, a gente caímos fora aí da operação. Então, operação encerrada aí na Croton e na Telefônica. Ok? Em relação a Cielo, é isso que o pessoal falou, a empresa é boa mesmo, BB Seguridade boa, quando voltar o fluxo comprador, essas empresas têm grande potencial. Só temos que ver quando que volta, né? Pra gente ver aí um momento melhor de comprar. Certo?
Pessoal, falando da Gerdau, que sempre, eu posso falar da Goal também, que sempre desperta a expectativa, né? Em que momento que eu vou voltar para o papel. GGBR4. A Gerdau, eu comentava com vocês na semana passada que era muito provável um teste aqui na região de 5,53, que foi esse fundo aqui que levou aquela pernada até os 8,84, né? Hoje ela tocou lá no 5,55. Tem uma cunha em andamento, papel inclinado para baixo. Você vê que esse 5,53 é realmente forte, porque foi fundo no dia 24 do 3 e foi topo no dia 14 do 3. Região de 5,49. Então, a ação ela não tem sinal de reação ainda. Ela perdendo o 5,53, ela tem aqui o 5,49 e tem esse gap aqui aberto, né? Que ela fecharia ali na região de R$5. Se o mercado pesar, ela vem para esse patamar. Se o mercado se animar, ela faz fundo aqui no 5,50. Mas não existe ainda um sinal concreto do que o papel vai fazer. Eu vou pedir para voltar aqui para mim, pessoal, para explanar um pouco aí para vocês. Existem situações, por exemplo, quando eu vim aqui no Visão Técnica, era uma leitura de mercado facílima, né? Ela não era exatamente tão fácil quanto tinha sido naquela operação de venda do 55 para o 50, que realmente foi uma operação muito técnica e previsível. Melhor dizendo assim, quando eu vim no Visão Técnica, o mercado estava nos 50 mil pontos. Para alguns ativos como Petrivale, Banco do Brasil, por exemplo, é uma leitura muito fácil. Para siderurgia talvez nem tanto e para bancos também não. Mas ainda era uma leitura específica para alguns papéis com certo nível de facilidade. Ler o mercado nesse momento com uma semana de feriado aqui no Brasil e outra nos Estados Unidos e Inglaterra, no Reino Unido, já é uma leitura de mercado difícil. Então projetar o mercado para essa semana, para o curto prazo, é um grau de dificuldade muito grande, porque a gente teve redução de volume na semana passada e um volume pífio hoje. Então, assim, o mercado tem uma inclinação de venda, né? Mas será que vale a pena abrir uma operação short nesse momento? Eu acho que não. Vale a pena vender Vale, vender Petro, vender mini índice? Eu acho que não. Mas tem um sinal bacana, um sinal concreto que eu já devo comprar? Também não tem, até pela ausência do volume. Então, é uma das poucas situações que eu vou vir para vocês aqui falar que o mercado não sinaliza nada claro para compra ou para venda. Ocorre. Então se torna uma leitura difícil para o mercado. Já na segunda-feira, o mercado vai estar com certeza com uma direção mais clara, seja na compra ou na venda, ok? Então, qual que é o cenário hoje em dia? Nós temos o petróleo próximo de $50, que é um valor interessante, expectativa de estímulos na China, só que ao mesmo tempo potencial elevação de juros nos Estados Unidos, só que provavelmente já está nos preços, se for elevado. A Europa tem alguma inclinação de alta também. Aqui no Brasil, a gente tem alguns escândalos, mas a Lava Jato ela é pró-mercado, então ela pesa positivamente, mas ao mesmo tempo atrasa votações no Congresso. Então nós temos uma situação gráfica e fundamentalista complexa de se ler e tomar decisão hoje em dia, né? Então é uma situação difícil de operar nesse momento, né? A gente teve uma venda fácil aí ultimamente, do 55 até os 50. Nesse momento, o que fazer já não é tão claro, seja você analista gráfico, fundamentalista ou aquele que usa fluxo. Por quê? Se você olhar lá no dados da Bolsa que eu mostrei, os estrangeiros estão comprando nos últimos 5 pregões. Compraram a semana inteira, nos últimos 4 pregões pelo menos. Semana inteira eles passaram comprando e elevaram expressivamente a posição comprada. Só que o fluxo cambial da semana retrasada, que deveria refletir na passada, ele foi fortemente negativo. Então é uma leitura dúbia que torna as operações mais difíceis nesse momento. Mas a partir de amanhã eu acredito que o cenário fica mais claro, porque volta o volume financeiro ao normal. Ok? Então é realmente um cenário mais complicado, de leitura mais difícil, mas que logo logo vai ficar fácil de novo, porque o mercado vai dar sinal. Ou vai deixar um candle de reversão, sinalizando fundo, ou ele vai romper as mínimas atuais e vai acelerar na venda, ok? Então entre amanhã e quarta-feira a gente vai ter definição. Voltando aos gráficos aqui. Então é isso aí, pessoal. O mercado tem esse momento de indefinição, né?
Você vê que o Ibovespa totalmente de lado, eu fiz a leitura aqui no começo do fundo duplo ou da continuidade da baixa, e nos mini contratos a mesma coisa, a possibilidade de fundo duplo, ou perder essas mínimas aqui e acelerar até os 48.840 ou até 47.770, ok? Então essa que é a nossa leitura aí para curto prazo. Então no início aí, pessoal, eu tracei os 3 cenários possíveis para esse momento, no início dos trabalhos. Eu vou dar uma olhada aqui em Qualicorp, né? Vou mostrar aí para o pessoal a minha visão de Qualicorp. E tinha mais um ativo que o pessoal pediu também, que é a Goal. Deixa eu olhar a Goal primeiro, que aí já fecha com a Gerdau. A Goal, pessoal, um reflexo praticamente da Gerdau, né? Tem um suporte forte aqui no 1,85. Tem um gapzinho para fechar aqui no 1,76. Se o mercado pesar, ela tem esses 2 pontos como referência, né? E onde fecha o gap também tem esse ponto aqui no 1,74, que é muito forte, ok? Também inclinação baixista no momento, com esses suportes que eu comentei. Falando da Qualicorp tá aí, é alvo também dessas operações da Polícia Federal, Operação Acrônimos, né, se eu não me engano. Ela quase tocou o objetivo que eu falei para vocês na semana passada, que era 17,04. Ela chegou a bater 16,97, aí desabou na sexta-feira por causa da operação. Respeitou essa região de suporte aqui nos 15 e a média móvel de 21 períodos. Se ela conseguir fechar acima de 15,75, ela volta a ter viés comprador de novo, porque ela fecharia acima da média de 5 e acima desse topo anterior, né? Então ela volta a ficar interessante aí na compra também, certo? Então é isso aí. Dá uma olhada em SUSB 5, que o pessoal pediu também. Teve reajuste da celulose, né? Então a ação reagiu. Ela é vinculada ao dólar também, com esses pequenos repiques do dólar tendem a favorecer a SUSB também. E ela, depois dessa puxada, está de lado, namorando a média móvel de 21. Pessoal, uma operação bem clara aqui, ó, rompeu a congestão da compra. Seria aqui os 14,95. Se ela romper os 14,95, ela tem potencial para entrar no movimento de alta de novo, né? Por outro lado, se ela perder aqui a região de 13,80, que foi onde ela marcou essas mínimas, ela vem no mínimo nos 13 e poder entrar numa tendência de baixa de novo. Então dá para marcar esses pontos e operar com base neles. Pessoal, em relação a Gerdau, que tem alguns amigos perguntando, eu não tenho... esses papéis são papéis de fluxo, né? Então Gerdau, por exemplo, tem que entrar fluxo, ter alguma sinalização da China, reação dos metais e fluxo comprador. Enquanto ela tiver com essa inclinação, não tem sentido entrar. Se ela respeitar a região de 5,50, pode formar fundo aqui, depende muito do fluxo, mas ela pode vir a R$5 se o mercado pesar em questão de 1 ou 2 semanas, né? Então, para você entrar na compra de qualquer coisa que seja, o fluxo comprador tem que estar no mercado como um todo, né? O mercado geralmente ele anda em bloco, com raras exceções de ações que descolam, né? Então é um momento que a gente tem que esperar o fluxo, uma definição. Está indefinido há uma semana por quê? Porque teve feriado aqui no Brasil e feriado lá fora hoje. Então o mercado fica nesse marasmo e ele não decide mesmo, né? Então o mercado sinaliza aí mais algum espaço para cair, para depois, como está fazendo hoje, né? Por exemplo, o mercado futuro, a própria Gerdau, alguns ativos caindo, depois para possivelmente tomar fôlego e voltar a subir. Uma referência que a gente tem aqui é o mercado americano, né? Primeiro a gente tem o EWZ, que é uma ETF brasileira negociada lá fora, que está num ponto de definição, aqui na região de 25,89, essa região aqui, mas tem gap aberto também para fechar, né?
enfim, está com uma inclinação baixista muito forte, né? A ETF é como se fosse o BOVA11 negociado lá fora. E a gente tem o Dow Jones, né, que é o principal índice, principal benchmark americano, que acionou aqui uma figura de queda, mas cruzou as médias para cima e está acima da... Hoje o mercado está fechado lá, né? E está acima aqui dessa linha que tinha detonado uma venda. Quer dizer, se o mercado americano continuar com uma inclinação altista, as commodities ajudarem, o cenário interno pode conspirar a favor aí e a gente tem um movimento de alta aí de curto prazo. Ok? É como tem um amigo nosso falando, o Ibov depende, aquele negócio que eu falo dos estrangeiros é aquilo mesmo, depende da especulação de fora. Pessoal, Lupar é aquele lenga-lenga de sempre, ação para longo prazo, vale a pena pensar em entradas nesses patamares, ou se o mercado como um todo virar, a partir de amanhã dá para entrar até mais forte nela, está no meu radar, inclusive, para posição. Ela está numa região de suporte que aparentemente respeitou. Aí eu vou dar uma olhada aí na Guararapes, Sula 11 e Natura, daí a gente encerra. Guararapes é varejo, né? Deixa eu colocar o código correto aqui. É Guar 4, entrou a T aqui, que é a termo. Na verdade agora é Guar 3, né? Então a Guararapes, assim como o setor como um todo, o papel vem fraco. É um setor, por exemplo, que não está no meu radar, pessoal. Agora, se você tem o papel, se ela perder aqui os 45,50, ela desaba, porque ela faria um pivô de baixa replicando essa primeira perna aqui, ó. Então tem 45,50, perdeu, cai fora, porque o potencial de queda é muito forte. Esse setor não está realmente no meu radar. Setor de varejo, principalmente vestuário, não está. Ok? Sula 11 é um papel que eu não gosto. Eu acho ele muito travado, eu prefiro BB Seguridade. Está numa região de suporte também. O que está no meu radar da área de seguros é BB Seguridade. Né? E aí veremos aqui Natura. Natura, pessoal, a venda boa foi aqui, quando eu tinha traçado essa linha aqui, que eu até passei o trade para vocês, ó. Deu uma venda aqui nos 28 e alguma coisa, tá 22. O papel começou a enrolar muito em região depois de uma queda forte, eu realizo o lucro. Então, se eu tivesse venda nela, eu colocaria o lucro no bolso, mas ela não tem setup de compra, não. Ok? Deixa eu dar uma olhada aí nessas três aí que o pessoal pediu, daí eu encerro de vez. BBAS3. BBAS3, pessoal, lembra que eu falei que o objetivo da venda era 16,80, 16,60, 16,70? Ela bateu. Logo depois da segunda-feira que eu tinha vindo aqui, ela bateu. Era 16,66 na verdade, né? Porque teve pagamento de dividendo aqui, muda o papel. Aí fica o gráfico, então aqui esse ponto seria 23,43, né? Ajustando aqui por causa dos dividendos. Esse ponto aqui seria 18,48. E esse ponto aqui 18,66, que seria o antigo 16,66, 18,80. Então bateu no alvo, o que eu faria em Banco do Brasil é zerar a minha venda. Né? Pô, bateu, era uma loucura pensar em 16,66 aqui em cima, nos 22, mas bateu. Bateu. E agora o mercado tá igual todos os ativos, está enrolado aqui. Eu simplesmente terminaria a minha operação short, como eu fiz semana passada em Vivit, Croton e no mini índice. Né? Aí os em Minas CCRO, daí a gente encerra e eu passo a mensagem final. CCRO3, papel bem inclinado. É um setor que não está no meu radar, mas é muito claro aqui. Se respeitar R$15, tem um potencial de compra grande, porque está inclinado para cima em correção. Perdeu R$15, abre a operação short com alvo em 12,87. Os em Minas,
É um papel que eu estou fora tanto de compra quanto de venda. Esse tipo de papel especulativo que não tem fundamento com lastro, eu nem opero, mas a inclinação é claramente altista, é claramente baixista, com perda de desinteresse na ação. Você vê que o volume tem diminuído muito. Então eu não duvidaria ver os Minas, por exemplo, a 1,42 aqui. Eu acho uma possibilidade factível. Mas lembrando, pessoal, se entrar força compradora, ela é papel de especulação, o mercado vai nela na certa, ok? Então vou pedir pro pessoal voltar para mim aqui para eu encerrar. Na semana passada, eu disse o seguinte, pessoal, a ordem do dia é encerrar posições vendidas em ações e nos mini contratos. E eu o fiz. Eu encerrei Croton, Telefônica, encerrei o M16. Daquela forma folclórica que vocês sabem, a minha ordem fez a mínima no dia que eu vim para o Visão Técnica com 50 mil pontos. Por pouco a gente não pegou a operação aqui ao vivo, né, executando a minha ordem, só que ficou uma parte, fez a mínima na minha ordem, daí teve um repique de uns 100 e poucos pontos. Na segunda-feira, aos 49,320, eu encerrei minha operação no leilão. Nos mini contratos eu estou líquido e nas ações eu também não comprei nem vendi mais nada, só mantive aquela minha carteira parcial com a Ambev, um pouquinho de BB Seguridade, a Lupar, mas nada que justifique uma entrada nova agora. Pão de Açúcar. E qual que é a ordem do dia? A mesma da semana passada. Eu tenho operações short em Petro, Vale e tal, encerra as operações e aguarda. Aguarda uma sinalização maior, que não vai acontecer hoje por causa da redução de volume. Tá esse marasmo há uma semana porque nós tivemos 2 feriados, um no Brasil na quinta, matou o pregão de quarta, o de sexta, e hoje é feriado nos Estados Unidos e Reino Unido, pregão de hoje, dependente que é dos estrangeiros, está parado. Agora, a partir de amanhã já vai ter uma movimentação mais direcional. Então fiquem atentos amanhã, porque pode ter oportunidade tanto na compra quanto na venda. Ok? Eu queria agradecer também, pessoal, a audiência que nós temos aí, tanto no ao vivo, quanto o pessoal que assiste no YouTube depois. E boa parte desse pessoal se matriculou para o curso Top Traders Mini Contratos, cuja parte ao vivo acontece agora na quarta e na quinta, nos dias 1 e 2 de junho. Então nós batemos recorde de lista de interessados, né, nos nossos trabalhos. É a lista Top Traders aqui junto à Infomoney. Nós batemos recordes de audiência nos webinars. No primeiro deu mais de 3 mil pessoas no pico e no segundo, que era mais perguntas e respostas para os interessados no curso, 1.500 pessoas no pico. E recorde também de inscritos. Nós tivemos aí quase 200 alunos inscritos para esse treinamento. Ele tem um ótimo benefício, uma qualidade excepcional, e certamente vai fazer diferença tanto no conteúdo gravado quanto no ao vivo que a gente vai fazer na quarta e na quinta. Então, boa parte desses inscritos é o público do programa Na Mira do Trader, que segue o meu trabalho me prestigiando todas as semanas. Então, eu só tenho a agradecê-los quando vocês dispensam aí 30, 40, 50 minutos da tarde de segunda-feira para me acompanhar e compartilhar comigo a minha visão de mercado. Eu sou um dos maiores beneficiados de tudo isso, porque para trazer um programa de qualidade para vocês, eu estudo durante o final de semana, minuciosamente cada ativo, para poder trazer aqui uma informação séria, comprometida, responsável e que possa fazer a diferença em vossos investimentos. Então, meu muito obrigado a vocês, pessoal, que vocês tenham uma excelente semana, sucesso e um forte abraço. Até segunda, valeu!